gente, meu nome é Carol e eu sou uma filha amada de Deus. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, eu também sou um filho amado de Deus e estamos aí, né, Carol? Mais um programa, isso aí. Mais um tema. Hoje a gente vai falar sobre as profissões. A gente vai falar sobre o cristão, né, em cada área, de cada profissão diferente, como que ele se adapta ou adaptar? Se adapta. Como ele se adapta, né? Se algumas profissões, às vezes a gente pensa que é errado pro cristão. Errado, né? Assim, O cristão não deveria fazer. Que o cristão não deveria fazer. Mas será mesmo se existe alguma profissão, alguma coisa que você cristão não possa fazer? Entendeu? Agora isso era um mistério. Agora volta no vídeo. Então, se você gostar do nosso vídeo, você comenta, você deixa o seu like, você compartilha também, pra gente poder atingir várias pessoas. Isso, verdade. Deixa seu comentário também, é muito bom quando você comenta, né? E aí a gente sabe se você gostou ou não gostou. O que a gente pede é assim, ó, não deixe comentário pejorativo, tá bom? Mas pode deixar seu comentário sincero, nós agradecemos. E se você tocar o sininho e compartilhar, vai ser melhor ainda. Sim. Então vamos começar. Vamos lá. Primeiro, as profissões. Uma pessoa falou aí pra mim recentemente sobre, principalmente a profissão que envolve a área da saúde. Por exemplo, vamos começar pelos médicos, o corpo de bombeiro, polícia, os funerárias, entendeu? Agentes funerários. Agentes funerários, é assim que fala? Agente funerário, Os agentes funerários. E assim, todas as pessoas precisam que outras pessoas fiquem mal para elas poderem trabalhar. Aí eu vou lá no meu trabalho, né? Vou lá no meu hospital, ou eu vou lá na minha funerária. Aí eu quero que Deus abençoe meu trabalho. Mas para o meu trabalho ser abençoado, eu vou precisar de pessoas doentes, pessoas que estão morrendo ou pessoas que já morreram. Então, automaticamente, eu estaria desejando que essa pessoa fique ruim. Que essa pessoa morra, ou que essa pessoa... Desejando mal para essa pessoa. Para mim querer o meu bem, eu vou querer desejar o mal para essa pessoa. Aí, o cristão, aquele santo, né, que tem que ser aquela pessoa que é paz e amor. Então, assim... Como que funciona isso? Como que enquadra isso? Será que eu estou errado? Carol, eu acho que você está pensando mais ou menos na teoria da conspiração. Não sei qual Na verdade, eu acho que esse dilema que você está vivendo, o Lulu Santos, ele viveu, né? Quem que é Lulu Santos? Ai, meu Deus, quem que é Lulu Santos? Lulu, calma aí, tá? Calma. Se você estiver assistindo... Deixa eu lembrar. Lulu Santos é um cantor, né? De rock. Você não assiste nem aquele... Como chama aquele programa lá de... The Voice? Não. Não assiste The Voice? Não. Graças a Deus. Sinal que você não assiste Rede Globo. Parabéns. Não, mas Né? quem que é o Lulu Santos? Lulu Santos é um cantor, roqueiro brasileiro. E na verdade ele tem uma música. A música dele, ele dizia assim, né? Eu sempre cito Lulu Santos, esse cara, porque eu gosto muito de música, sabe? Eu acho que música faz parte da nossa vida. Mas a gente não vai falar de música, né? Mas o Lulu Santos, ele diz assim: não existiria som se não houvesse o silêncio, né? Não existiria luz se não houvesse a escuridão. Essa é a parte da canção dele. Então, na verdade, o que você está querendo dizer é mais ou menos essa questão do Lulu Santos, né? Não haveria saúde se não houvesse a doença, não haveria vida se não houvesse a morte, né? Não haveria sucesso empresarial do empresário lá que tem uma agência funerária se não houvesse gente para morrer. Veja bem, isso é uma forma de se entender, né? Eu não creio na teoria da conspiração, tá bom? Eu creio que a morte, ela é um processo natural, né?
Deixa eu retificar o que eu estou dizendo. A morte é um processo normal, tá? Não é natural, porque o homem não nasceu para morrer. O homem nasceu para viver eternamente. Por que que o homem morre? Porque ele é pecador. E o salário do pecado é a morte. Então o homem morre. Se o homem morre, esse homem morto, para ele receber assim um tratamento digno, inclusive na hora da nossa morte, amém? Precisa do quê? Que esse corpo seja enterrado, seja sepultado, né? Até para a pessoa ser digna, para a família poder experimentar o rito de passagem, né? Ver a pessoa morta, enterrada, para poder se desconectar, tá? E então falar o adeus ali, poder viver a sua vida. Então precisa disso. E aí precisa de alguém para fazer isso, né? Então toda tecnologia, tudo que a gente precisa, sempre precisa de alguém para atender uma demanda. Então veja bem, o cara que é um agente funerário, não é que ele precisa que tenha alguém morto para ele poder se dar bem. É o contrário. Tinha alguém morto, e de repente a necessidade de enterrar, velar, transportar esse cara até esse corpo, né, até o cemitério, não sei o que, era uma mão de obra que estava escassa, ninguém fazia. E o agente funerário, o empresário dessa área, ele entendeu ali que havia um nicho de mercado, e ele foi lá então e apresentou uma proposta, uma solução para isso. Eu entendo dessa forma. O médico, né? Oi? Depois que eu vi o preço que tem que pagar até para morrer. Isso, tem que pagar para morrer, tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer, né? Essa é uma outra canção que o Silvio Brito cantava, entendeu? Tá tudo, ele dizia assim, tá tudo errado, mas não é, né? No mundo empresarial é assim que funciona. Então, tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer. Então, dentro disso, no mundo que nós vivemos, né, que é uma estrutura capitalista, o agente funerário, então, não necessariamente ele precisa que pessoas morram, tá? Por quê? Porque na verdade as pessoas morrem. As pessoas morrem. E aí então ele viu uma oportunidade de suprir essa carência do mercado, que era o quê? Alguém para fazer o caixão. E aí cria em volta de todo serviço que se cria uma estrutura, né? Então, para transportar, eu vou transportar no quê? Vou transportar no carro fúnebre. Então eu preciso do motorista para o carro fúnebre, eu preciso do cara que faz a adaptação do carro, eu preciso pôr esse cara numa urna funerária, então eu preciso de uma empresa, uma marcenaria, aí eu preciso do cara que faz o acabamento. Então, você vê que cria uma estrutura, tá? Que emprega pessoas, que é toda a estrutura. O país ganha, porque paga imposto, parte desse imposto é destinado à saúde. Então eu vejo dessa forma, tá? Essa estrutura, eu não vejo isso como pejorativo, não vejo essa teoria da conspiração, tá? Eu não preciso se dar mal para eu me dar bem. Não, eu só preciso me colocar no mercado de trabalho. Porque se for parar pra pensar, não é tão negativo assim, né? Porque o funeral eu acho bonito, é tipo uma despedida, né? E é um momento doloroso pra família, aí você faz aquele ritual todo, assim, aquela homenagem, aquele cuidado. Sim, porque assim, imagina a pessoa que morre, né? Falando do funeral, a pessoa que morre, é uma dor, certo? Só que é uma dor que eu tô ali, eu tô vendo, né? Vamos dizer que amanhã depois eu vou falar assim, fulano de tal morreu, morreu tal dia, foi velado, foi sepultado,
foi enterrado, está enterrado no cemitério tal, na rua tal, na quadra tal, tá. Sim. Eu sei, é um referencial. Agora imagina aquela pessoa que morre, morreu, mas o que aconteceu? O corpo ficou lá para o urubu comer. Teve uma época que só tacava fogo, Né? Então ficou lá, o urubu comeu, mas onde que enterrou? Não sei. Então fica aquela questão, será que morreu mesmo? Será que não morreu? Então é importante. É importante, é importante. Porque essa é uma das profissões, né? Essa é uma das profissões. Tem a profissão que eu queria comentar também. Duas profissões que eu acho bem gritantes, pro meio cristão, é a profissão do modelo e a profissão do ator-atriz. Por quê? Vamos começar na qual? Qual você quiser. Vamos começar na do ator e atriz. É assim, o ator e a atriz, lógico, é uma profissão, teatro, tudo. Só que principalmente nas novelas. Você, pastor, é interessante que você fala bastante sobre novela, né? Depois você vai explicar isso pra gente. Você implica bastante com isso. E assim, na novela a pessoa tá encenando várias mentiras. E ela tá vivendo daquilo. Então, assim, eu sou uma pessoa cristã e você é atriz, ator. E ela tá interpretando vários personagens, vários papéis que, com base no que ela conhece na Bíblia, eu não autorizaria, sabe? Tipo, um personagem que é totalmente fora. E assim, ela tá interpretando várias coisas. Aí eu quero saber também. Então. Porque eu acho difícil achar pessoas, artistas, né? Cristãos. Cristãos? Pelo menos eu não conheço. Ator, atriz, assim. Então, eu não saberia dizer se tem ou não, mas tem. Com certeza tem. Olha só, Carol, então vamos lá, falando de novela, falando de filme, falando de série, falando de qualquer coisa, né? Qualquer meio de comunicação, nós estamos proclamando uma mensagem, tá bom? Então, a novela, ela tem uma mensagem, ela tá transmitindo uma mensagem, que não é boa, tá? Ela está transmitindo uma mensagem de ideologia de gênero, ela está transmitindo uma mensagem no qual a mulher pode se diminuir no seu valor em prol de uma liberdade fictícia. Ela pode enaltecer classes sociais, ela pode perpetuar uma mensagem de sei lá, de pejorativa, vamos dizer assim, socialmente falando. Ela ensina, né? Hoje você pode notar, hoje não, de sempre, né? Ao invés de as novelas ensinarem casais a serem casados, bem casados, o homem marido de uma mulher só, a mulher esposa de um homem só, tem ensinado, na verdade, as crianças, antes de aprenderem o que é um casamento, eles já sabem como se descasar, né? Já sabe sobre o divórcio, já sabe sobre tudo isso. Então, eu creio que sem chance. Agora, Carol, há tantas coisas que nós aprendemos, né, por meio da arte. O ser um ator, o interpretar algo, é uma arte. Sim. Né? E a gente aprende muito por meio da arte, né? Assistindo filmes, essas coisas. Então, eu penso assim, nem todo filme precisa ter promiscuidade sexual, nem todo filme precisa ter nudismo, nem todo filme precisa incitar a erotização, tá? O filme pode ser um filme e um casal pode representar que é casado, que vive junto, que vive bem,
que tem afinidades sem dar beijo, sem ficar pelado diante das câmeras. Pode fazer tudo isso, tá bom? E eu posso também passar uma mensagem positiva, uma mensagem, um apelo social. Eu posso proclamar Jesus, eu posso enaltecer a fé cristã, tá bom? Então, assim, eu creio que sim, pode ser um ator, sim. Eu acho que não vai ter mercado nesse mercado que a gente está hoje, tá? Mas eu creio que há sim essa condição, há essa possibilidade, sim. Quando se fala de modelo, hoje, quando a gente fala de modelo, a gente pensa logo em aqueles caras sem camisa, né? Cheio de mulher de calcinha, sutiã, se quiser ter sucesso ainda sem calcinha e sem sutiã, né? Então, esse demonstrar o corpo, demonstrar enaltecer, vamos dizer assim, a anatomia. Então, isso é totalmente antibíblico, tá bom? A partir do momento em que eu me apresento para mostrar expor a minha anatomia para alguém que não é o meu cônjuge, isso é pecado. Por quê? Porque eu estou incitando no outro o desejo, eu estou fazendo o outro se abrasar, isso independente de ser homem ou ser mulher, tá bom? Então, realmente, é uma profissão que não combina com o cristão, se for nessa área. Mas olha só, o cristão, ele pode ser sim um modelo fotográfico, um modelo em vários sentidos, não necessariamente nessa questão de mostrar o corpo, tá? O cristão pode ser um modelo no sentido de, por exemplo, de veicular uma propaganda, por exemplo, agora, do Ministério da Saúde, de veicular uma propaganda de uma marca de roupa que seja, de tantas coisas que precisa de propaganda, que não necessariamente precisa ter conotação sexual. A questão é por que tudo tem que ter conotação sexual? Tá? A questão é que tudo praticamente tem conotação sexual. Oi? A questão é que praticamente tudo tem. Então, a questão é que tudo tem conotação sexual. Então, nós temos duas opções. Ou a gente fala não para isso, tá? Ou então a gente faz igual o cara, o agente funerário, e a gente descobre um novo nicho de mercado e de repente a gente apresenta uma proposta diferente. E aí é um nicho de mercado. Olha, eu tenho uma proposta diferente, uma proposta de que eu apresento o seu produto sem apresentar nudez, eu apresento o seu produto sem apresentar homem pelado, mulher pelada, pessoas em posições sensuais, tá? Então, eu creio que o cristão, antes de tudo, ele não é chamado, Carol, para viver numa bolha, ele não é chamado para viver como uma ostra, como uma ostra, mas ele é chamado para viver nesse mundo, no mundo, mas ser diferente do mundo. Sim. Tá? Então, termos reações diferentes, posturas diferentes, e tudo isso começa do que? Na nossa mente. Nós precisamos olhar para a situação e pensar essa situação de uma maneira diferente. Então, eu particularmente, eu acho que pode sim ser cristão e ser modelo, ser cristão e ser ator, atriz, tá? Só que, assim, entendendo que há limites, há coisa que, não, eu não vou me inclinar a isso, eu não vou me dar a isso, né? Isso aí que você falou foi interessante, pastor, como é que fala? Desse mundo aí,
que é um do cristão modelo, o cristão ator. Mas é muito minoria, né? Porque, principalmente agora, nessa pandemia, o que a gente mais tem procurado em lojas online. E as pessoas contratam modelos e eu pelo menos sou assim. Eu sempre vou ver uma roupa na loja online, eu vou querer ver como fica em outra pessoa pra mim ter uma noção se eu vou gostar ou não. E às vezes assim, a roupa, eu vou explicar, tem um tipo de roupa e tem outro tipo de roupa. Então o modelo que tá lá. Então é errado isso? O quê? Por exemplo, uma pessoa cristã ser modelo, tipo, agora existe modelo plus size, existe modelo até de pé, você já viu isso? Modelo de quê? Até de pé. Existe modelo de pé, de mão, de tem, mas isso sempre teve. Tem várias coisas, né? sabe? Isso sempre teve, né? E a gente fica olhando aquilo, eu pelo menos sempre vejo e fico avaliando pra ver se eu vou gostar ou não. E graças a Deus por esses modelos. Mas eu não sei se esses modelos estão certos ou não. Então, Carol, tudo isso é assim. A Bíblia sempre nos chama a uma avaliação. Sim. Entendeu? A uma avaliação. E outra coisa, a Bíblia nos chama a uma avaliação. E sempre nessa avaliação que a Bíblia nos chama, o que Deus sempre considera é a motivação do nosso coração. Com que motivação eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Tá? Sim. Então é essa questão. É óbvio, hoje isso não é você, qualquer um que vai olhar, comprar alguma coisa, você vai ver de alguém que tá usando aquele produto, aquilo, né? Pra gente... Pra ter uma noção. Isso, para ter uma noção. Isso é uma coisa, tá bom? Agora, o que eu estou falando é do risco que se corre em que a pessoa, que nem você falou, tem modelo plus size, tem modelo não sei o quê, né? Cara, isso é uma tremenda de uma evolução. Sim. Isso é uma tremenda de uma evolução, né? É sinal que o quê? Pelo menos o cara aí do marketing que fez isso, ele notou que o quê? Que tem gente de todo tipo, não tem só um tipo de gente, né? Aquela propaganda da Dove, né? Eu acho que começou com esse negócio de fazer propaganda para as mulheres e numa das propagandas quando começou, dizia assim, para mulheres verdadeiras, alguma coisa assim, né? Então tinha magrinha, tinha gorda, tinha alta, tinha baixa, tinha de todo jeito, né? Ou seja, toda mulher precisa, né, do mesmo carinho, do mesmo de ser mostrada, que tem para todo mundo, toda mulher tem o seu valor, tá? Cara, foi muito interessante aquilo, muito interessante, né? Então, Carol, é muito de motivação, em tudo, vai muito da motivação, vai muito do que tá no seu coração, mas eu continuo insistindo, há coisas que ao cristão não convém fazer, isso é bíblico, tá? Há coisas que não convém, há coisas que não, a gente não pode se deixar dominar por essas coisas. A profissão do professor, lógico, é uma profissão super importante, né? Ele está ensinando. A profissão do professor tem... Que mais profissão tem? Ué, tem um monte. Tem policial, tem, né? Tem bombeiro. Policial. Vamos falar do policial. Por exemplo, assim, policial, alguns policiais tem que matar, né? Pô. Como que é? Policial matar povo. Alguns policiais têm que matar. Por exemplo, lógico, tá num caso lá, faz de conta, vou contar minha história. Que tem, por exemplo, que tá tendo uma perseguição. 2 estranhos dentro de um carro, aí o policial tá perseguindo eles. Aí acontece não sei o que, e o carro lá para e começa uma guerra de tiro. Aí o policial mata outro cara. Ele tá exercendo a profissão dele, mas esse policial, ele é cristão, mas ele matou um outro cara. Às vezes por se defender mesmo, entendeu? Então isso também, nem policial eu vejo cristão, eu não conheço também. Tem, claro que tem. Ó, a primeira igreja batista americana,
agora tem o pastor Pedrosa, né? É o pastor auxiliar, tomou posse agora recente. Pedrosa. É o... Acho que é Edmar Pedrosa o nome dele. Não tô rindo do nome dele. Não. Oi? Não tô rindo do nome dele. Não tá rindo do nome dele, tá bom. Mas o Pedrosa, eu estudei com o Pedrosa. O Pedrosa, ele é capitão da Polícia Militar, né? E ele lidera, vamos dizer assim, um grupo da polícia que é tipo o BOPE, né? É o grupo que, assim, quando ele sai para buscar alguém, sim, esse alguém vem empacotadão num saco preto. Ele mata? Sim. Entendeu? Ele é pastor? Pastor da Igreja Batista. Entendeu? Né? Então, ele é o pastor. Quando eu fui seminarista, eu trabalhei por um tempo com um pastor lá em São Paulo, que ele era meu professor na faculdade teológica, né? Então ele era pastor, era professor na faculdade teológica, era policial, tenente-coronel, e de um grupo que, quando ia buscar um cara, geralmente trazia embalado. Tá? Então, mas como que você explica isso? Então, como que explica isso? Então vamos lá. Carol, essa profissão, ela não é de hoje. Essa profissão é bíblica. Né? Então a gente vai ver na Bíblia que, por exemplo, quando a Bíblia fala do Cornélio, né? A Bíblia diz que o Cornélio era um homem temente a Deus. O homem, ele orava todos os dias, ele tinha boas ações e não sei o quê. Só que ele era um centurião, era um policial, né? Ele era um líder policial de um pelotão romano. O que isso quer dizer? O pelotão romano eram os caras que sabiam matar e matava direito. Entendeu? E aí Deus olha para aquele homem e fala assim: era um homem piedoso, era um homem que a oração dele chegou a Deus, Deus ouviu a oração, mandou Pedro ir lá conversar com ele. Carol, hoje eu faço capelania militar. Sim. Né? Eu vou na polícia, vou no corpo de bombeiro, que são militares. Uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: qual é a função da polícia? A função da polícia não é matar. A função da polícia é proteger. Sim. Proteger quem? O cidadão de bem. Tá? E a polícia protege o cidadão de bem do quê? Do cidadão que não é de bem. Sim. Que é um risco para a comunidade. Então, quando a gente pensa na profissão do policial, e aí de novo, né? Se serve para o modelo, se serve para o ator, serve também para o policial. Qual é a motivação com que a pessoa está matando? Exercendo? Não está matando, ele está exercendo a profissão, vamos dizer assim, tá? Ele está exercendo a profissão. E aí, no exercício da profissão dele, ele mata alguém. Então, se ele está trabalhando para proteger a sociedade, se ele está trabalhando para promover e manter a paz, né? Se ele está trabalhando para que nós, de bem, possamos andar livremente pela rua e nos sentir seguros de que ninguém vai nos roubar, vai nos abordar, vai não sei o quê, tá? Então, essa pessoa no cargo ali da polícia, ele na verdade está sendo o olho, a mão, os pés do próprio Deus. Mas, por exemplo, assim, na Bíblia está escrito não matarás. Sim, não matarás. Só que, como você mesmo fala, está escrito não matarás, vírgula, exceto o policial que está protegendo todo mundo. Uhum. Ele diz não matarás para qualquer pessoa, qualquer situação. Uhum. Então, acho que
Isso eu quero entender. Então veja bem, ó, um policial, Carol, ele nunca vai chegar num bandido e matar primeiro e perguntar para ele depois se ele é bandido ou não. Sim. Tá? Então, todo policial vai chegar no cara e vai fazer o quê? Primeira coisa, dar voz de prisão. Né? Se ele sabe que a pessoa está errada, ele vai dar voz de prisão, ele não vai chegar matando. Sim. Em que caso que ele vai matar? É quando o outro investe contra a vida dele. Quando o outro não só ameaça, porque até então tem o diálogo, né? Você tem a questão da inteligência ali da polícia que tem o diálogo, tem a negociação, o negociador, tá bom? Então tem toda uma estrutura, toda uma cadeia ali naquela estrutura da polícia. Para quê? Para não matar. Matar é o último dos recursos. Sim. Tá? Então, a polícia não é a primeira opção da polícia chegar e matar. É a última opção. É a última. Ó, não teve acordo, não teve jeito, a pessoa veio para cima. Ou era ele ou era eu. Então, é ele. Sim. Tá? Mas aí, o policial é o cara da lei, é o cara denominado, é o cara especificado, é o cara treinado, é o cara habilitado para executar aquele serviço, vamos dizer assim. Sim. Tá bom? Então, eu sou policial. Então vou andar por aí dando tiro. Não. Não. Tá? No cumprimento da função, para proteger vidas, eu identifico, é uma situação de risco, é alguém de risco, tá bom? Então eu elimino o risco. Essa pessoa, ela está cooperando com Deus para fazer o que Deus faria no lugar dela. Então a pessoa está agindo certo? Totalmente. Totalmente. Nossa, que estranho isso. Totalmente. Então, olha só. Imagina que não um policial espancador, tá? Não um policial que usa da sua farda, da sua patente aí para sair dando murro em todo mundo. Mas imagina um policial que chega numa casa, foi chamado lá, na linguagem deles, porque está acontecendo uma desinteligência. Um marido bruto, estúpido, está espancando filho, espancando mulher, não sei o que, tá? E porque ele acha que ele tem direito, ninguém tem nada a ver com isso e tá. Aí ninguém sossega ele. Aí alguém chama a polícia. E a polícia chega ali. O que a polícia vai fazer primeiro? Conversar. Mas vamos entender que esse cara, não, porque a mulher é minha, o filho é meu, não sei o que, papapá. E a polícia tenta conversar. Não tem conversa. Não tem conversa. Imagina que esse policial, ele está sendo usado por Deus ali. Para fazer o quê? Para apaziguar, estabelecer a paz. Mas de repente o policial entende assim, ó, cara, não tem como estabelecer a paz, a menos que se use um instrumento de paz que todo mundo entende. Qual é? Não. Não, por que você quer dar tiro, cara? Oh, nossa, ela quer matar todo mundo. Você tá de TPM? Não. Você está treinada para matar hoje? Não tá. Né? Então, um dos instrumentos bons, Carol, de manter a paz é um tapa bem dado no pé da orelha. Por isso espanca. Por isso que a polícia vai dar um assim, mas bem dado no pé da orelha, acaba qualquer homem bravo. Desse jeito. Melhor que matar, né? Melhor que matar, né? Então, lembra que matar sempre é o último recurso. O último recurso. Tá bom? Então, e assim, são homens de Deus. E aí eu falei, né, do pastor Pedrosa, falei do outro pastor, mas tem o sargento tenente Stock, que era da nossa igreja, que também é tenente, né?
Eu estudei com uma moça, hoje ela não é mais policial, hoje ela é missionária lá no Sudão. Né? Eu não sei o que é pior, se é ser policial em Campinas ou se é... Mas a gente chamava, eu lembro que na faculdade a gente chamava ela, isso na faculdade de teologia, a gente chamava ela de Robocop. Né? Aquela lá que você falou que ela é... Isso. Então ela era, né, toda trocudona, ela ia toda de preto, com uma baita de uma 765 na cintura, assim. Né? Então... Maravilhoso. Oi? Maravilhoso. Então, e a gente chamava ela de Robocop, né? E aí a gente foi pedir, né, para o diretor da escola pedir para ela não andar com aquela arma dentro do seminário, né? Porque ficava... Mas assim, na minha época de seminário, eu estudei com pelo menos uns 5 policiais. Né? E os caras iam, o Pedrosa era um deles, o pastor Pedrosa, mas tinha mais, os caras iam para a escola fardado, iam armados, né? Porque eles andam armados, então... em Sumaré, se não me engano, tem o pastor... Nossa, esqueci o nome dele. Eu sei que o pastor Bachega também é militar da polícia rodoviária, se não me engano, e tem um outro, o pastor Faria, que também é policial. Né? Só que o Faria, ele é policial civil, né? Aqueles que não anda fardado, não anda nada, mas anda armado e é o terror dos bandidos também. Então vamos ver. Tem as profissões, né, na área da saúde, da beleza. Eu acho que da beleza a gente nem tem que discutir, né? Por quê? Porque eles são uns amores. Uns amores. Ainda bem que eles existem. Porque, tipo assim, principalmente quando a gente vai fazer viagem missionária, né? Tipo, eu já trabalhei na área da manicure, essas coisas. Então, assim, lá não é uma profissão, mas cada um podia ajudar as pessoas através de alguma coisa envolvendo beleza. Sim. Né? Envolvendo... Tá me trabalhando. Eu tô falando alto. Mas, assim... Ai, gente, assim, envolvendo as pessoas. Agora eu perdi o raciocínio. Por exemplo, assim, então tem a manicure, tem o cabeleireiro, tem o maquiagista que fala? Maquiagista, tem o que faz massagem, que também é abençoado por Deus. Tem essas pessoas que cuidam da saúde, estética, beleza. Sim. Eu acho que essas aí a gente não precisa comentar porque não é tão polêmico. Agora, eu quero falar sobre profissões polêmicas. Então fala. Agora vamos falar sobre só mais uma, então. Profissão. Eu vou só falar uma coisa pra você, que você já vai adivinhar qual é. Quando Jesus fala pra não julgar. Que profissão que eu tô falando? Juiz. Isso. E o juiz, ele tem que... A profissão dele é julgar as pessoas. Mas lógico, tem todo o contexto, a gente precisa de um juiz para determinar aí algumas coisas, só que independente de tudo ele ganha para julgar. Veja bem, Carol, quando a Bíblia está falando assim, não julgue para não ser julgado, a Bíblia não está falando de uma pessoa que vai ao tribunal. Não? A Bíblia está falando, Jesus está falando isso de relacionamentos pessoais. Sim. Tá? Quando eu estou me relacionando com você, então Jesus fala assim, não julgue, tá bom? E quando Jesus está falando não julgar, veja bem, você acha que Jesus é contraditório? Não. Você acha que Jesus ele tem duas falas? Não. Você acha que Jesus tem duas medidas? Não. Jesus é o que é. Então, o mesmo Jesus que falou assim, olha, não julgue para você não ser julgado, é o mesmo Jesus que disse assim, olha, o mundo vai olhar para você e vai reconhecer que vocês são meus discípulos quando vocês andarem em união. Então aqui Jesus está falando do quê? De julgamento. Porque se eu olho e eu vejo e reconheço, isso é um julgamento. Então, Jesus não está falando desse
quando Jesus está falando desse julgamento, ele está falando no relacionamento, aquela coisa que eu olho para o outro e eu interpreto o outro a partir do meu preconceito sobre o outro. É desse julgamento que Jesus está falando. Quando Jesus está falando, aliás, quando a gente está falando do juiz, né? Então a gente está falando de alguém que, imagina que são áreas ligadas: o policial, o advogado, o juiz e o promotor público. Em tese, o que todas essas pessoas estão querendo fazer? Estabelecer a paz, tá? Sempre a gente parte disso. É óbvio que hoje a gente vê, né, o pessoal politizando as coisas e querendo usar disso aí para, né, para outros fins, mas vamos dizer que um juiz seja justo, tá? Ele está mantendo a paz, o equilíbrio, né, social, porque se não fosse isso, como que a gente viveria em sociedade? O caos da sociedade é quando não há governo, quando não há regra, quando não há lei, quando não há juiz. Aí cada um faz o que quer, e quando cada um faz o que quer, aí vira bagunça. Então não pode. Então tem que ter lei, tem que ter o juiz, né? E o juiz, aí sim, aí a Bíblia vai dizer: o juiz, não é todo mundo, é o juiz, vai julgar com equidade. O que é equidade? Com sabedoria, com coerência, sem parcialidade, né? Ele vai estudar o caso, julgar o caso ali de acordo com a razão, né? Vai entender as motivações por trás daquilo que foi feito. Então, o juiz ele não só julga por julgar, tá? É a profissão dele. É uma profissão que demandou estudo, que tem muita responsabilidade, né? Que tem, ele não pode julgar pelo preconceito de, eu gostei desse, então eu julgo favorável, eu não gostei daquele, eu julgo negativo. Não funciona assim, tá? Então o juiz ele olha o caso, né? Ele olha o que envolveu, o que levou, o que motivou, né? Qual a repercussão disso, e aí então ele julga com equidade. É aquilo que na verdade Deus faz. Nesse caso eu também, nesse caso não, todos os casos, mas nesse eu já tinha essa noção antes de perguntar. Eu também concordo que é uma profissão. Mas assim, principalmente naquela passagem da Bíblia que fala da mulher que tinha pecado e que Jesus tinha pedido para quem não tivesse pecado tirasse a primeira pedra. Eu acho que lá já foi tipo um julgamento, não é julgamento. Foi um julgamento? Foi um julgamento. Foi um tribunal. Foi um tribunal. Isso. Onde todo mundo teve a oportunidade de... Isso. Era um tribunal que tinha só um juiz, que ao mesmo tempo era advogado. Era 3 né? Jesus ele foi juiz e advogado, sim. Certo? E o restante dos outros era tudo promotor público. Sim. Aí tinha uma que estava sendo julgada, que era a mulher, né? Que era réu. Que era ela. Então, assim, no mesmo momento ele criou todo esse... Não posso dizer, todo esse espetáculo. Todo esse espetáculo. Ó, o livro, entendeu? Parei. Ele criou todo esse espetáculo. E aí... eu acho que eu só quis falar isso porque eu acho que é legal. É legal. Tá bom. Então, mas ali realmente ali demanda isso, né? Há outros episódios na Bíblia que são tão legais quanto. Sim. Né? Por exemplo, tem um episódio de Salomão, né? Quando as duas mães, cada uma tem um filho. E uma das mães, ela dorme e rola em cima do filho. Aí ela mata o filho sufocado, o filho morre. Aí ela acorda no meio da noite e ela troca os nenê, ela cata o nenê da outra para ela. Sim. E aí então elas
brigam, né? E as duas não conseguem resolver ali a demanda, então elas vão diante do juiz. E no caso lá o juiz era o rei, o Salomão. E aí então o Salomão, como juiz, ele ouve o caso de uma, ele ouve o caso da outra, aí ele ouve o argumento de uma, ele ouve o argumento da outra, né? E aí então ele precisava decidir, né? Naquela época não tinha exame de DNA, não dava para saber, né, essas questões. Então ele precisava do quê? De discernimento, precisava de sabedoria, precisava de julgar sem parcialidade. Sim. E aí então, com sabedoria, né, dada por Deus, com discernimento, o que ele falou? Ele falou assim: então tá bom, um nenê morreu, certo? Sobrou quanto? Para quantas mães? Para duas. Então, vamos fazer o seguinte: traz um facão, corta o neném no meio, dá metade para uma e metade para outra, e todo mundo vai ficar feliz da vida. Sim. Né? Aí então, uma das mães falou o quê? Legal, isso mesmo. E a outra falou o quê? Disse que não, que era para deixar. Não, deixa para outra. Aí o Salomão falou: então, pega o nenê e dá para outra que mandou deixar para outra. Por quê? Porque ela tinha mais amor. Por que ela tinha mais amor? Porque ela abriu mão do que ela queria pro bem do neném. Isso revelava o quê? Que ela era a mãe dele. Que ela era a mãe. Então, você entendeu? Precisou de um juiz Sim. sábio, prudente, imparcial, que olhou o caso e aí ele julgou com sabedoria. Né? E aí ele acertou, realmente. A mãe, a pessoa fala: não, então, as duas ficam, a nossa mulher ficou feliz que fica metade para cada mãe, então vamos cortar o nenê, né? Então, é óbvio que desde o começo ele não queria cortar o nenê, né? Ele só queria identificar quem era a verdadeira mãe. E aí ele... Isso é legal também, porque igual você falou, né? Tudo isso para estabelecer a paz. Tudo isso para estabelecer a paz, né? Veja bem, ó, eu acho que eu omiti algo. Deixa eu corrigir aqui. Estabelecer a paz e a justiça. Tá? Eu acho que eu vou retificar o que eu falei. Não é para estabelecer a paz, é para estabelecer a justiça e manter a paz. Eu acho que é melhor assim. Tá? Melhor. Tanto a policial quanto o judeu, ó, quanto a policial, o juiz, todo mundo. É para estabelecer a justiça. Tá? A justiça. E depois manter a paz. Então, pastor, eu acho que é isso, né? Acho que já deu pra gente entender. A gente pegou só algumas, mas nem eu consegui lembrar agora, mas existia um monte de profissão. Cara, ó, eu trouxe um monte aqui. Quais você trouxe? Ó, isso aqui é tudo que tá na Bíblia, tá bom? Então, por exemplo, o Cornélio que eu falei, né? Ele era um centurião, então ele era um policial. O Noé, ele era um lavrador, mas também um construtor, construiu a arca. O Obed, ele era porteiro. Vamos dizer, hoje era o cara lá do condomínio. O Benaia, ele era guarda também, era segurança, né? O José, Jesus, eles eram carpinteiro. O José pai de Jesus, era carpinteiro, né? O José lá do Egito, ele era governador. A Dorcas era costureira. O Naamã, ele era comandante do exército. A menina que trabalhava na casa da Naamã, ela era escrava, no caso aqui era empregada doméstica. Os caras que estavam presos lá quando José estava preso, um era padeiro, o outro era copeiro. O cara que ajudou o Paulo e o Silas quando ele estava preso, que foi fazer curativo neles, ele era carcereiro, era o cara que fica na prisão lá, cuidando dos presos. O Davi era pastor de ovelha, depois ele se tornou rei. O Otiniel era juiz. O Pedro era pescador. O André, o Tiago, o João também era pescador. A Uda era uma profetisa, era alguém do clero. O Elias era professor de profeta e também profeta. O Eliseu, ele era lavrador, depois se tornou profeta. O Esdra, ele era o escriba. Era o cara, vamos dizer, aquele cara que fica junto com o juiz, era o cara da datilografia lá, que escrevia a sentença do juiz ali.
A Lídia, ela era comerciante, ela vendia tecido, né? Ela comprava e vendia tecido e era a pastora da igreja. O Arão era sacerdote, a Esther era rainha, o Asaf era músico, o Neemias era copeiro, o Lucas era médico, o Abel era pastor, a Débora era juíza, a Raquel era pastora, o Mateus, ele era cobrador de imposto, Cifrá era parteira, o Potifar, ele era o capitão do exército lá do faraó, Caim era lavrador, Abel era pastor de ovelha, o Esaú era caçador, o Paulo, ele era fazedor de tendas. Vamos dizer, hoje o Paulo seria um pedreiro, tá? Pedreiro. O Amós era vaqueiro, boiadeiro. O Moisés, o Moisés ele tinha muita versatilidade, né? Mas o que marcou ali ele era matemático, era filósofo, não sei o que, tá? Era cara do exército, mas o que marcou mesmo foi a questão que o trabalho que ele fez como arquiteto, né? A Bíblia não fala que ele era arquiteto, mas o construir o templo, aqueles detalhes, a arte, tudo, ele era um arquiteto. Bezalel era também um artesão e um construtor, né? Ele construiu enquanto o Moisés deu o direcionamento, o Bezalel foi o que executou o projeto que o Moisés apresentou. O Jacó, pastor de ovelha, Zaqueu, coletor de impostos. Então, essas aqui são algumas profissões que a gente tem na Bíblia, e dentro disso que a gente conversou, né? Policial, capitão, costureira, vendedor, tinha tudo na Bíblia ele apresenta. E se a gente for mais para a Bíblia, tinha tecelão, cara, tem um monte de coisa, né? Então você tem empresário, que o Pedro fala que ele era pescador, mas na verdade o Pedro era um empresário, né? O barco, o negócio da pesca ali era dele, ele não só pescava, ele comercializava, ele tinha gente que trabalhava para ele. Então a Bíblia tem toda essa estrutura, tá? Tem diversas profissões. Diversas profissões. Tá? Igual, olha, eu ia falar uma coisa que eu deixa quieta. Pode falar? Não, é que assim, senão ia lançar outro assunto, aí o vídeo ia ficar muito extenso. Entendi. Então aí eu pensei que tipo, tem até a profissão do pastor, mas a gente não vai comentar sobre isso. Tá. A gente não vai comentar, só pra deixar um negocinho assim. Mas de repente, se você que está assistindo gostar do vídeo, a gente pode fazer uma parte 2, né? Sim, aí a gente pode conversar sobre a profissão do... Aí eu pesquiso também outras profissões legais. Você também pode deixar outras sugestões. Isso. Aí a gente faz uma parte 2 pra gente ver outras profissões também. Sim. Eu só queria... Eu posso... Você vai terminar já? Vou. Posso falar uma coisa? Eu só vou citar... Na verdade, eu quero citar o que alguém perguntou para o Lutero, né? Algumas pessoas acham que há uma profissão que é melhor que a outra. Algumas pessoas acham que, por exemplo, nossa, para eu servir a Deus, eu tenho que largar tudo e fazer determinada coisa. Então alguém chegou para o Lutero e falou assim: senhor Lutero, eu quero servir a Deus, né? Eu quero me dedicar à obra. Cara, eu já escutei isso um monte de vezes. A pessoa fala: eu quero me dedicar à obra. Então essa pessoa chegou para o Lutero e falou assim: senhor Lutero, eu quero me dedicar à obra de Deus e não sei o que, né? O que o senhor sugira que eu faça? Aí o Lutero perguntou para ele: qual é a sua profissão? E aí ele falou: eu sou um sapateiro. Então o Lutero falou assim: então você volta para sua sapataria, dá um trato nela, deixa ela, né, apresentada. Faça sapato com o melhor couro, faça a melhor costura, cobre o preço justo e honre a Deus com a sua profissão. Tá? Então, como que eu posso honrar a Deus? Todos esses caras que nós vemos aqui são pessoas que, alguns não, né? Mas são pessoas que honraram a Deus. Um honrou a Deus sendo escravo, outro honrou a Deus vendendo tecido, outro honrou a Deus sendo marceneiro, outro honrou a Deus sendo boiadeiro. Honre a Deus com a profissão que você tem. Sim, todas as profissões são importantes. Todas. Aí a gente só tá discutindo sobre ela, mas todas as profissões são importantes. Isso, todas são importantes.
Todas. Então, beleza. Então é isso, gente. Obrigada. Falou. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigadão, viu? Até a próxima.